Olá! O vídeo de hoje é sobre Uma Estranha na Cidade, da Carol Ben-Simon. A Carol Ben-Simon é uma autora de Porto Alegre. Ela começou escrevendo em blogs, eu nem sabia disso, fui saber recentemente, mas esse é o primeiro livro dela de não ficção e reúne algumas crônicas que ela publicou no jornal Zero Hora. A Carol tem 3 outros livros, né, que são Pó de Parede, Sinuca Embaixo d'Água e Todos Nós Amávamos Cowboys. O Sinuca ganhou uma espécie de financiamento, né, de incentivo e foi indicado ao Jabuti, o que me parece. Esses livros são, o primeiro, Pó de Parede, são novelas e os outros 2, se eu não estou enganada, são romances. Esse livrinho aqui, então, reúne essas crônicas da Carol. Ele foi editado pela editora Dublinense, que foi quem me enviou o livro, e eu gostei bastante. Eu já falei aqui em algum outro vídeo de que eu gosto muito de crônicas. Eu já estudei crônicas numa período da minha pós-graduação, né, quando eu fiz especialização. Mas faz algum tempo que eu não acompanho, assim, com frequência e regularidade, algum cronista. Eu acabo arriscando nessas coletâneas. Eu leio, assim, um pouco esparso, demora um tempão pra ler, leio um aqui, outro ali, né, nos jornais mesmo, ou nos sites. E de vez em quando eu que saiu alguma coletânea de crônicas e eu tenho alguma simpatia, assim, com o escritor, eu dou uma arriscada e vou lá e pego. Em geral, eu gosto. E foi o que aconteceu com Carol, né? Quando a editora me ofereceu, eu já tinha muita vontade de ler, eu não li nada ainda da autora. Eu falei, vamos começar com crônicas. Porque que eu amo crônicas, né? Gosto muito do gênero. Vamos começar com as crônicas. E eu gostei bastante. A Carol tem mais ou menos a minha idade. E essas crônicas aqui, elas fazem um panorama muito bacana de geração. Porque ela vai falar de comportamento, ela vai falar da nossa relação com o consumo. E na verdade a Carol vai tocar em vários pontos que me interessam muito e eu percebi que eu tenho muitas opiniões em comum com ela, né? Ela tem um interesse grande em urbanismo, então ela fala muito sobre a necessidade de um espaço urbano que integre as pessoas, onde as pessoas possam andar de bicicleta, que seja convidativo, que não seja hostil aos pedestres, né? E que seja arborizado e que conserve os prédios históricos. Nisso eu concordo completamente com ela, né? A minha visão é muito parecida com a dela. Mas ela também vai falar um pouco da nossa relação com música, com o consumo de música. Uma das crônicas me agradou muito aqui, porque a Carol, como eu, vem dessa geração que viveu uma juventude muito analógica. E que ali pelo finalzinho da adolescência, início da idade adulta, começou a se inserir nessa realidade mais digital, com computador e blog, download de músicas e streaming, etc. Mas a gente vem de uma geração que tinha fitas cassete, né? Então rolou toda uma nostalgia quando ela fala disso aqui. E ela fala de uma coisa que eu vivi muito, que é essa dificuldade em ouvir uma música uma vez e não saber quem canta, ter um trabalho danado para descobrir e para conseguir aquela música, né? E aí copia a música, grava numa fita de algum colega, né? Enfim, eu fiz muito isso, né? Eu, quando comecei a gostar de Beatles, gravei dezenas de fitas cassetes que eu ia na casa dos pais das minhas amigas, né? Porque a geração dos nossos pais gostava de Beatles. Então, sempre tinha um que tinha, assim, um disco de Beatles. E eu ia lá desesperada pra gravar. Então, assim, me identifiquei muito com as coisas que a Carol fala aqui. A Carol diz em determinado momento que ela estudou publicidade e propaganda. Eu acho que ela estudou outras coisas depois, fez comunicação, acho que até a pós dela é na área de letras. Mas ela não se identifica muito, eu acho, com essa área. E, inclusive, pelo que eu li na internet, ela chegou a trabalhar em agência. Mas a Carol não se identifica, ela não gosta desses mecanismos de propaganda e publicidade. E, então ela discute muito, é muito crítica, e nisso também eu gostei muito. Mas o texto da Carol não tem aquele ar mimizento, né? Eu achei interessante que ela tem uma curiosidade investigativa. E quando ela vai falar das coisas, ela cita umas reportagens, ela cita umas estatísticas. Você vê que ela vai dar uma pesquisada para não ficar só
aquela reclamação assim, classe média sofre, né? O clássico mimimi. Não, ela vai tentar investigar, né? E eu acabei descobrindo por conta das crônicas dela uma série de links legais, né? Links sobre urbanismo, sobre música. Tem um capítulo aqui onde ela fala de um estilo musical que ela gosta, né? Que é o shoegaze. Eu conhecia poucas bandas que tocavam esse estilo, né? Que tem essa coisa meio onírica, parede de guitarras e tudo mais. E fui ouvir, acabei até fazendo uma playlist no Spotify. E eu li vários artigos que ela indicou, artigos sobre tatuagem, né, sobre o nosso desejo de permanência nessa época em que é tudo tão líquido e tão acelerado. E esses de urbanismo que eu falei para vocês que eu achei muito interessante. Muitas vezes o que define uma coletânea de crônicas é o fato de que essas crônicas superam a ocasião, né? Porque a crônica, ela é um gênero brasileiro, né? A crônica, como a gente conhece, ela só existe aqui, ela surge aqui e se instaura aqui e vira o nosso gênero, assim, por excelência, porque vem sendo feito com muito proveito desde o século XIX. Mas em geral a gente tende a valorizar, até porque o caráter literário da crônica sempre é muito colocado em jogo, né? Ou até o valor literário da crônica é muito questionado, inclusive foi durante muito tempo na academia. Acho que hoje já há um certo movimento de aceitação, não necessariamente hoje, mas acho que hoje está mais forte, porque até algum tempo atrás, muita gente, até pouco tempo atrás, quando eu estava estudando, muita gente ainda olhava a crônica com certo preconceito, como se fosse um gênero menor. O conto também passou por isso, o romance também passou por isso, mas enfim. E a gente tende a valorizar as crônicas que ficam mais poéticas, que ficam mais universais, que são aquelas crônicas que podem ser lidas em qualquer momento, porque elas superaram aquela coisa de ocasião. Porque a crônica surge ligada ao jornal, né? Ela é um gênero muito ligado a periódico, né? Então sai toda semana, ou sai de 15 dias, sai todo mês, enfim. E assim, eu não diria que no caso da Carol tem essa universalidade, né? Na verdade não, mas o livro dela, apesar dele nem ter esse tom poético, na verdade a Carol ela tem um tom assim mais quase ensaístico, até por conta desse interesse, né, de citar estatísticas e pesquisas e tudo mais. Mas eu gostei muito dele enquanto assim reflexão sobre essa geração, que é uma geração de passagem de século, assim, desse pessoal que migrou de uma era mais analógica para uma mais digital, e da nossa relação com o consumo hoje, né? Embora ela também fale muito das gerações mais novas, por exemplo, gente que não teve essa experiência que nós tivemos de ter muito mais trabalho para procurar música e para gravar música e para armazenar música. Hoje a gente faz uma conta num site e tem acesso a milhares de músicas. E antigamente não era assim, né? A gente tinha que ter nosso disquinho, nossa fita cassete, né? Era tudo mais limitado. Mas eu achei a Carol muito lúcida em tudo que ela disse, nessa questão mais geracional mesmo. Eu gostei muito, as críticas dela para mim são muito pertinentes, eu concordo com a grande maioria delas. O livro, no entanto, no final tem alguns textos que parecem mais assim crônicas de viagem, porque a Carol viajou sozinha para os Estados Unidos, o que em si já é uma experiência, né? Viajar sozinha é sempre uma experiência muito singular. E ela foi para a Califórnia e visitou algumas cidades fantasmas que surgiram em virtude da exploração de minério, mas que em determinado momento, por conta de alguma crise econômica, a cidade se esvaziou, todo mundo saiu e a cidade ficou lá. Tipo Chernobyl, sabe? Com as coisas dentro, né? Os prédios se mantiveram mais ou menos, ficaram um pouco tortos alguns, mas muita gente saiu de casa e deixou tudo dentro, né? A despensa cheia, o casaco pendurado no cabide, coisas assim. E eu achei muito interessante, porque esses são os textos mais diferentes, assim, no final, porque aí já são mais subjetivos, tem muito da experiência dela no lugar, de estar num lugar estranho, de conversar com pessoas de outras culturas, né? Se eu não me engano, são 2 textos no fim.
e eu gostei bastante. Eu queria falar um pouco da capa, eu normalmente não falo do aspecto do livro, é meio difícil. Mas eu gostei porque ela tem esse filtrinho assim, meio antiguinho, meio estouradinho de Instagram, né? E tem a bike. E isso tem muito a ver com a Carol, porque a Carol ela não se exclui, né? Quando ela vai falar dessa questão geracional, dessa nossa relação com fotografia, né? De Instagram, de mídias e tudo mais. Ela não se exclui, né, como usuária dessas coisas, até porque, como eu falei, ela mesma era uma menina que escrevia em blog. Então, quando ela lançou o primeiro livro dela, ela já tinha um público, né? Essa é uma tendência, inclusive, da nossa geração, que os escritores comecem na internet com seus blogs e que quando lancem o livro já tenham até um certo público. E por esse interesse dela na exploração do espaço urbano, né? Uma pessoa que valoriza as caminhadas, que as pessoas ocupem de fato as praças, as ruas, andem de bicicleta, levem seus cachorros na rua e tudo mais. Então eu achei, além de bonita, muito bem sacada. E eu quero ler uns fragmentinhos do texto para vocês sentirem qual é do texto, né? Aqui, como eu falei, são crônicas um pouco mais ensaísticas, né? Então não tem uma coisa mais poética, nada disso, mas só para vocês terem uma noção de como é o texto da Carol aqui, tá? Numa das minhas crônicas favoritas dela, que é uma crônica em que ela vai falar da literatura como transgressão, ela vai dizer assim, tá um pouquinho grande, tá? Mas vale a pena. Há um cara que eu conheço que disse: não termino de ler um livro há 4 anos. Ele estava sorrindo. Porque o mundo ficou rápido pra cacete e ele adora isso. Ele adora saber 140 caracteres sobre as coisas. Ele adora aderir a uma causa de 5 minutos. E outro dia, em um programa de rádio sobre cinema, uma convidada confessava que não estava assistindo muitos filmes, apenas séries televisivas, pois ultimamente achava difícil se concentrar durante 1h30. 1h30. É nesses momentos que fico pensando que talvez a literatura seja a coisa mais transgressora do mundo contemporâneo, já que até o rock se limpou e se coloriu. Você pega um livro para ler e essa atitude é um dedo médio levantado para a rapidez de tudo o que acontece à sua volta. Soma-se a isso o fato de que são apenas linhas e linhas de palavras, uma depois da outra. Em um mundo sobrecarregado de imagens, eu diria que sentar na sua poltrona e abrir um romance é algo semelhante a uma experiência psicodélica. Eu gostei muito dessa passagem, achei muito bacana. Inclusive quando ela fala que a gente adora saber 140 caracteres sobre as coisas e de aderir a causas de 5 minutos, né? Às vezes eu converso com os meus amigos sobre o porquê de eu participar pouco em redes sociais, né? Ou postar coisas bobas. E eu me identifico com essa... Eu, na verdade, não adoro a velocidade das coisas porque eu acho que eu tenho muita dificuldade de processá-las, né? E eu sempre me impressiono com a rapidez com que as pessoas conseguem pensar nas coisas e formar opinião nas coisas. Porque eu nunca consigo, eu sempre preciso ficar um tempão pensando, analisando, né? E mesmo nas ideologias que eu defendo e com as quais eu me identifico, eu gosto de ser muito crítica, porque eu vejo muita gente, às vezes, falando, né, bobagens, mesmo dentro dos movimentos e filosofias de vida que eu apoio, né? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de... A cada notícia que sai tá lá na internet dando a minha opinião, porque eu na verdade, sou muito lenta, né? Essa minha transição foi fácil, não foi simples. Eu tenho dificuldade de entender o que está acontecendo, assim. Então eu muitas vezes prefiro não me manifestar publicamente, porque eu ainda estou processando. Agora, sobre a literatura como transgressão, não tinha pensado assim como ela, mas acho que faz muito sentido o que ela está falando. Na verdade, é um ato... É um ato de reação, de uma certa forma, né? A gente se obrigar a sentar para ler um romance de 300, 400 páginas. Inclusive, eu tinha uma colega minha que ela foi estudar jornalismo cultural e disse que na entrevista perguntaram pra ela quantos livros ela lia por ano. E ela é uma pessoa assim meio famosinha, ela tem um Twitter bombado e tal, e ela falou assim pra mim: nossa, mas eu não abro um livro há muito tempo, né? Há anos que eu só leio coisa na internet. Então, assim, e eu me lembro que eu fiquei olhando, assim, pra ela, não achando ela um extraterrestre e tudo mais, mas eu fiquei também pensando em mim, assim, eu falei, nossa, mas
a naturalidade, né, com que ela fala isso. E, tipo, pra mim é uma coisa tão absurda não abrir um livro, né, ficar um tempo sem ler. Mas tem uma galera que tá muito de boa, assim, né, e assim, sem... Aqui não tô fazendo nenhum juízo de valor, é só pra perceber, às vezes, como eu me sinto meio fora de lugar, assim, né, nessa realidade. E, assim, vou continuar lendo livros, não tenho nenhum plano de diminuir a minha quantidade de leitura. Em várias crônicas aqui ela fala, né, como eu disse pra vocês, sobre urbanismo, e numa delas ela cita um neurocientista. Eu cheguei aí pra internet ler uns artigos dele, porque ele fala da influência do espaço urbano no nosso humor, né, como a gente acaba, em certa medida, sendo definido pelo lugar onde a gente vive. Então, se o lugar é muito árido, é muito agressivo, se ele não é convidativo, não é arborizado, as construções não são bonitas, a gente tende a ficar mais mal-humorado, mais macambuzo e tudo mais. E ela chamava atenção pro fato de que isso não era uma crítica, né, de alguém, assim, esquerda riponga, nem nada do tipo. Era um neurocientista que estava falando, né, e aí ela, em várias das crônicas dela, volta nesse assunto, e num determinado momento ela diz assim, e eu concordei totalmente: dizem que o porto alegrense e o brasileiro em geral não dá valor para o patrimônio histórico, o que não o impede de ir a Buenos Aires, Paris, São Francisco e se maravilhar com a beleza das ruas. Pode chamar de sentimentalismo, mas nós não pegamos um avião para ver prédios envidraçados. Não fazemos turismo em Houston, Texas. Eu gostei muito, acho que vale muito a pena. São 36 crônicas, se eu não me engano, mas a leitura delas é rápida, é um livro de 138 páginas. E eu acho que, né, em relação a essas questões de consumo, a gente se leva muito a perguntar por que faz certas coisas, porque toma certas atitudes, a gente vê como a gente é influenciado, né, pela propaganda. Então eu achei interessante demais. Enquanto, assim, retrato de geração, eu gostei muito. Tá? Então fica aí a indicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo!